Você é noveleiro? Se sim, temos uma dica para você curtir nas férias de julho. Govcast RJ. Está começando mais um GovCast RJ. E aí, Suelen, tudo bem? Tudo bem, André? Hoje o GovCast é sobre cultura. Vamos falar de duas exposições que estão rolando no Museu da Imagem e do Som. Janete Claire, 100 anos, a usineira de sonhos, e Chateau, Diários Associados, 100 anos de paixão. E quem conversa com a gente é o César Miranda Ribeiro, presidente do MIS, e o Alfredo Dias Gomes, um dos curadores da exposição e filho da autora também. Tudo bem, pessoal? Tudo ótimo. César, para a gente começar falando do Chateau, então, fala um pouquinho da exposição. Sim, é uma exposição imersiva que o jovem, o adulto, aquele que viveu intensamente Assis Chateaubriand, tem condição de recordar, né, e conhecer a história desse homem tão emblemático que foi Assis Chateaubriand. E, presidente, a exposição tem 5 estações, né? E tem experiências interativas. Você pode dar um spoiler pra gente sobre? Sim, é uma exposição que, além da inteligência artificial, que é um equipamento que hoje já está em todos os lugares, né? Sim. A gente vivendo isso intensamente nos nossos celulares, tem também a possibilidade de você ouvir algumas narrativas, ver através de uma televisão dos anos 50, né? Onde tudo começou, a televisão brasileira, o início da televisão brasileira na Tupi. Então, nós temos, através dessas exposições internas dentro do espaço expositório do Chateau, fazendo com que todos possam interagir e conhecer a história desde os diários associados até os dias de hoje, que ainda está, né? Hoje estamos voltando aí Sim. com a revista Cruzeiro. E o César é gratuito, né? Tudo gratuito. Totalmente gratuito. As duas Qualquer exposições. atividade dentro do Museu da Imagem e do Som é gratuita e as exposições estão abertas ao público de 9 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Agora, Alfredo, fala um pouquinho pra gente sobre a exposição da Janete Claire e o que quem for lá vai encontrar. Essa exposição é uma homenagem que eu quis fazer pelos 100 anos dela e também é uma realização de um sonho, porque eu sempre guardei todo esse material na minha casa, há muito tempo eu guardo, e sempre tive esse sonho de fazer uma exposição para ela, só que não sabia como. E, enfim, com a chegada da efeméride, eu resolvi procurar um lugar para fazer. E quando eu fui procurar o Museu da Imagem e do Som, eu sabia que tinha uma sala lá, a Sala Janete Claire, e sabia que ela tinha dado um depoimento para a posteridade lá. E aí eu fui procurar para saber o que eles poderiam me ajudar com material para uma futura exposição, não sabia nem aonde. E quando eu cheguei lá, eu vi o mezanino da sede da Lapa e fiquei assim encantado com o lugar, porque era perfeito para fazer a exposição. E propus para o museu, para o César, e essa parceria aconteceu e foi uma parceria ótima, assim, sensacional. E, enfim, o que vocês podem encontrar lá? Os capítulos das novelas, cenas que eu editei, cenas importantes que na época eu assisti com ela. Me lembro criança assistindo com ela, então eu sei exatamente as que mais emocionaram. Então separei algumas cenas de Irmãos Coragem, de Selva de Pedra, Pecado Capital, Astro. Tem depoimentos dados especialmente para essa homenagem, para o centenário, de autores como Glória Pérez, diretores e atores que trabalharam com ela. Tem itens assim que as pessoas vão gostar muito, que são as sinopses das novelas. Isso são itens raros que ninguém nunca viram, como a sinopse de Anastácia, primeira novela que ela fez para a Globo, sinopse de Pecado Capital, que é uma sinopse que ela escreveu em 2 semanas para substituir a novela do meu pai, o escritor Dias Gomes, o Roque Santeiro, que foi proibida pela censura na época, em 1975, e ela teve que escrever correndo essa sinopse. E foi uma novela de maior sucesso dela, de crítica, inclusive. Tem uma máquina de escrever onde as pessoas podem bater uma máquina semelhante a dela, igualzinha
a que ela escrevia. Tem os filmes Super 8, que eu, quando criança, filmava. Tem uma cena dela escrevendo a máquina, na novela Irmãos Coragem, inclusive. Caramba. Eu tinha 10 anos na época. E eu guardei todo esse tempo esse material comigo. E que mais? Eu produzi também para homenagem um curta-metragem feito com IA, inclusive. Caramba, que legal. Contando exatamente essa história de que ela escreveu O Pecado Capital em 2 semanas, contando como é que foi, mas com o olhar do garoto de 15 anos que eu era. Então tem ali toda a bagunça da casa, mostrando como é que era um pouquinho ali da nossa casa. Você falou de itens raros, né? Pode falar mais alguns? Dar um spoiler pra gente? Os itens raros assim, que eu posso citar são essas sinopses, que ninguém Isso nunca viu. nunca foi Não. divulgado. E os capítulos de novela também, porque são os capítulos originais. Tem um capítulo lá que ela escreveu, capítulo de Eu Prometo, ela já estava internada e ela, assim, ela não conseguia parar de escrever. Ela escreveu até o último dia dela. Caramba. E ela escrevia à mão, a caneta, ela já não conseguia mais bater a máquina, estava no Sim. hospital. Sim. Então todas essas coisas estão lá. E, Alfredo, esse trabalho de pesquisa, ele é mais difícil quando a homenageada é a sua própria mãe? Não, eu acho que é até mais fácil, porque eu sei tudo. Mas para escolher o que vai... Para escolher o que vai, sim. Mas eu procurei escolher as coisas que emocionaram ela. Sim. Né? Assim, não pensei como um dramaturgo, eu pensei como um filho, exatamente sabendo o que emocionava ela. E, Alfredo, desses itens, teve algum que foi muito difícil de conseguir? Na verdade, não, porque estava tudo guardado comigo, eu guardo há muito tempo tudo isso comigo. É sempre importante guardar, né? O importante é que você Hoje em guardar, dia, preservar. tudo tá na nuvem, hoje as pessoas perdem. Esses filmes Super 8 eu tive que fazer durante os anos. Primeiro passei para videocassete, depois o videocassete, o DVD, e agora tá tudo em MP4 e na nuvem. E como era a Janete Claire mãe? Fala um pouquinho dela fora da dramaturgia. Pois é, esse é o tema exatamente do tema do curta-metragem que eu fiz, mostrando como ela era. Né? Que quando ela estava escrevendo novela, ela ficava um pouquinho avoada. Ela conseguia cuidar da casa, ela fazia tudo ao mesmo tempo. Ela escrevia a máquina, aí a cozinheira interfonava para ela, dizia, tá faltando carne. Ela ligava para o açougue e pedia a carne. Ela fazia tudo ao mesmo tempo. Ela escrevia e cuidava da casa, dos filhos, do meu pai, tudo ao mesmo tempo. Mas ela era assim, ela estava lá no mundo dela. Sim. Então ela não via certas coisas, assim, como a minha bateria que ficava na sala. Aí ela passava todos os dias pela sala e não via a bateria. Aí quando ela tirava uma folga, ela virava e falava, Alfredo, o que essa bateria está fazendo no meio da sala? Mãe, essa bateria está aí há meses na sala. Os vizinhos deviam adorar também, né? Os vizinhos... Os vizinhos não gostavam muito, não, mas enfim. Legal. César, e como que tem sido a reação do público? Tem um público jovem que está indo buscar histórias sobre novela ou é um público mais velho? Bem mesclado. A gente observa e também tem a parte que a gente estimula o nosso setor acadêmico educativo a atrair os alunos, né, da rede pública. E eles têm visitado a exposição. Isso é muito legal. E a exposição é incrível, que a gente está até ficando muito feliz, porque eles fazem TikTok, né? Fazem uns vídeos para o YouTube, eu já vi. Muito legal. Muito legal. E é algo espontâneo. Então a gente nota que essa história, tanto da Janete quanto do Chateau, os professores estão estimulando ao jovem conhecer. E eu acho que a inteligência artificial, ela também atrai um pouco. E ele usou a inteligência artificial. Sim, os personagens são todos criados por inteligência artificial. Bom, isso é muito dublado por atores. Por dubladores profissionais. Que bom, né? Entrando nesse assunto, eu ia até fazer mesmo essa pergunta sobre como a inteligência artificial ela tem auxiliado no trabalho do museu, nas exposições. A introdução da inteligência artificial no Museu da Imagem do Som, ela está entrando como uma ferramenta, né? Os nossos servidores se utilizam, mas de uma forma que você possa utilizá-la como um auxílio e não para que pense por nós. Eu acho que o museu, nós temos uma bagagem de quase 1 milhão de itens
que faz com que os nossos pesquisadores, os acadêmicos e os servidores se utilizem disso como algo inicial. A inteligência artificial vem para facilitar, para corrigir algo, até mesmo uma fotografia antiga que precisa ser reparada, ela já passa por um crivo pelo IA. Então, eu acho que é muito importante. Já fizemos algumas lives onde pegamos pessoas do próprio mercado para fazer esse debate sobre a responsabilidade do uso da IA no museu. Mas tem dado certo. Muito bom mesmo. E é isso, você falou, ela auxilia, ela não vem para substituir nada. Justamente. Justamente. Com certeza. Agora, César, se uma escola quiser levar os alunos para conhecer a exposição, como é que ela faz? Sim, primeiramente, entrar em contato com o museu, né? Nós temos um e-mail, que é o acadêmico@mis.rj.gov.br, e ali ela pode marcar. E aí a gente vai dar todas as possibilidades, né? Temos também o passaporte cultural, que é através do sistema da Secretaria de Cultura, a qual estamos vinculados, que pode também auxiliar na vinda desses alunos, né? Certeza. Então é muito importante que todo o território fluminense esteja conectado e possa vir ao museu conhecer essas histórias tão importantes, né? Sem dúvida, o e-mail está na tela aí. E pra gente terminar, se vocês pudessem maratonar uma novela da Jeanette Claire, qual seria? Maratona Deixa hoje. o filho falar primeiro, né? Irmãos Coragem, como você também me falou antes. Eu acredito que Irmãos Coragem é uma novela que todo mundo deveria maratonar. Com certeza. Eu vivi isso intensamente, né? Na minha infância, eu tive a oportunidade e mexeu muito, né? Aqueles movimentos. Pra gente, como criança, era mais ou menos um filme de Bang Bang, né? Sim. Eu cheguei a pegar o remake dela ali, tipo, nos anos 90. Vale a pena ver de novo essas coisas. Não, eu né? peguei o remake mesmo, nos anos 90, em Globo. Porque é muito interessante, né? A gente lembrar, porque faz parte daqueles jovens daquela época que todos tinham a mesma história. Não é como hoje, né? Que um tem TV a cabo, outro não tem. Naquela época, todos os jovens daquela época têm a mesma história a contar, né? A respeito da televisão. Mas que bom. César Miranda Ribeiro e Alfredo Dias Gomes, muito obrigada pela participação de vocês aqui no GovCast RJ. Foi um prazer. Muito obrigado. E a gente fica por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e deixar seu like. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. GovCast RJ. GovCast RJ.